Hoje eu vim fazer um vídeo para dar minha opinião sobre uma inscrita que falou aqui no vídeo, depois você desce lá para ver, sobre trabalhar em hospital. Eu falei como que é trabalhar em hospital em algum vídeo, e aí ela falou, eu prefiro trabalhar em posto de saúde. Acredito que é porque ela acha o hospital muito difícil. Mas eu resolvi dar a minha opinião em relação a isso, para tirar esse bicho de sete cabeças que às vezes as pessoas têm em relação a trabalhar em hospital, que era a mesma coisa que eu tinha. Eu tô falando porque eu também tinha esse bicho de sete cabeças, sabe? Eu achava que era muito complicado trabalhar em hospital, porque tem muita gente, por conta dos médicos, que fica pra lá e pra cá. Então aí eu tinha esse receio, né, de trabalhar em hospital também. Não sei porquê, hoje eu nem lembro por que é, tem 15 anos que eu estou nessa área, né? Então assim, eu fico meio sem lembrar lá atrás o que eu sentia. Mas eu resolvi fazer esse vídeo pra tá dando a minha opinião em relação ao posto de saúde e hospital. Um filho meu, esses dias, meu filho tem 15 anos, ele falou esses dias pra mim assim, mãe, eu tô segurando esse negocinho na mão porque eu fico batendo a mão Aí eu resolvi segurar na mão. Meu filho fala assim, mãe, por que você trabalha no hospital, estudou tanto, porque meu filho viu eu estudando para passar em concurso público, então ele via eu estudando muito, ele fala, mãe, você estudou tanto, e a minha tia, que ela não estudou nada, trabalha em escola e você recebe a mesma coisa que ela, por que isso? Não compensa então fazer um curso de técnico de enfermagem para ganhar a mesma coisa de uma pessoa que passou em um concurso e pronto, já tá ganhando a mesma coisa que você. E aí eu fiquei assim, realmente, mas aí depois eu comecei a colocar na balança algumas coisas e hoje eu vou falar sobre isso com você. Então, primeira coisa, independente de tudo, independente do que eu faço, do que eu não faço, de horário, né, horário que eu trabalho, independente de tudo isso, você tem que se identificar com aquilo que você faz. Você tem que gostar daquilo que você faz, na verdade. E eu amo aquilo que eu faço, né? A gente vai pegando amor pelo aquilo que a gente faz, né? Então, a minha irmã, ela ama também trabalhar em escola, ela trabalha numa creche, ela ama conversar com as mães, ela ama conversar com as crianças. Você vê que ela gosta do que ela faz. Então, assim, tem isso também. Ela ama trabalhar em escola e eu amo trabalhar em hospital. Então, só isso já muda tudo. Mas a gente não trabalha só por amor, né? A gente também precisa sobreviver, precisa pagar nossas contas, né? Precisa dar algumas coisas para nossos filhos. Então, assim, a gente precisa também ser remunerada pelo aquilo que a gente faz. Aí, você vai colocando tudo na balança, vai colocando isso na balança, se vale a pena ou não você fazer um curso de técnico de enfermagem ou você passar em qualquer concurso público. Então, eu vou falar de mim, tá? Eu vou falar o que eu vivo hoje. Eu trabalho 12 por 36 à noite no hospital. Então, anteontem eu trabalhei, ontem eu cheguei do hospital, fiz um monte de coisa, fui pro mercado, fiz um monte de coisa. Então, ó, ontem eu não trabalhei porque eu cheguei, né? Então, eu cheguei, eu não trabalhei. Hoje eu estou de folga. Amanhã eu não trabalho porque não é meu plantão. Dia 1º eu estou de folga. E no outro dia, dia não. E eu só vou trabalhar no 6º dia. Eu fico praticamente uma semana em casa quando eu tenho 2 folgas junto. Olha só. Que emprego que vai me dar essa oportunidade de ficar uma semana em casa. Tá, mas aí você fala, mas aí eu não trabalho 12 por 36, eu trabalho 6 horas. Eu já trabalhei 6 horas e já compensou muito também. Eu trabalhei na Paulista e eu moro na Zona Leste. Então eu trabalhei na Paulista. Se eu trabalho ainda na Zona Leste, dentro de um hospital na Zona Leste, é melhor ainda, porque tem, né? Eu fazia hora extra no hospital na Zona Leste também. É muito melhor ainda você trabalhar perto da sua casa. Mas eu trabalhei 6 horas no hospital. O mais perto que eu trabalhei, assim, que eu era funcionária, foi na Santa Cecília, um hospital particular que eu trabalhei lá. Então, ele era mais próximo da minha casa. Era muito rápido, eu chegava em casa muito rápido. Então, eu trabalhava de dia, né? Das 7 ao meio-dia, gente. Chegava em casa 1h30, 2 horas da tarde. Eu chegava em casa, fazia as coisas que eu tinha que fazer dentro da minha casa. Eu ia no mercado, eu saía à noite, quando eu precisava sair à noite para fazer alguma coisa, para ir pra igreja. Então, assim, eu conseguia viver ainda a minha vida, porque depois do almoço, praticamente, tem gente que acorda 10, 11 horas, quando vai ver, eu já tava voltando do serviço. Então, assim, é muito rápido, porque eu trabalhava o quê? Período de 6 horas. Eu trabalhava 6 horas. Porque tem um hospital que é 6 por 1, né? Eu não sei esse negócio de 6 por 1, eu não sei falar isso, mas eu sei dizer que tem hospital, a maioria dos hospital, o certo é você trabalhar 6 horas. Você trabalhando 6 horas no hospital particular, geralmente eles puxam um pouquinho mais, né? Inclusive, eles estavam lutando para eles tirar esse horário a mais que o técnico ou auxiliar de enfermagem precisa trabalhar. Não sei se conseguiu. Mas, se você trabalha 6 horas, você trabalha meio período. Faz as contas. Se compensa ou não você trabalhar meio período e ganhar mais ou menos uns 3 mil reais, que é por cima aí que um técnico de enfermagem ganha. Então faz as contas para ver se vale a pena ou não. Que serviço que vai te dar essa oportunidade de você trabalhar meio período para ganhar 3 mil reais? A maioria dele, gente, não é assim. A maioria por aí a gente sabe como é que tá. Você trabalha no mercado, você trabalha 8 horas no mercado para ganhar menos do que isso. Então vai calculando aí para ver se compensa ou não.
Só que o assunto era outro, né? O assunto, na verdade, era sobre trabalhar em posto de saúde e trabalhar em hospital. Então, bora lá. Então, bora voltar pro assunto do trabalhar em posto de saúde e trabalhar em hospital. Eu prefiro trabalhar em hospital, por quê? Porque eu já trabalhei também em um posto de saúde, eu era concursada, não fiquei muito tempo lá não, porque eu não consegui conciliar os dois empregos, porque um era aqui, outro era no extremo da Zona Leste, sabe? Um era na Paulista, o outro era no extremo da Zona Leste. Então, eu não consegui conciliar. Eu não aguentei, mesmo porque eu amava trabalhar no posto de saúde, por quê? Porque era pra mim ficar na coleta. E coleta de sangue, você tem que chegar cedinho, porque as senhorinhas, os senhorzinhos, eles chegam muito cedo. Se o posto abre 7 horas, 6h30 eles já estão lá na fila pra poder colher o sangue. Então, a fila era enorme do posto de saúde, todos os dias uma fila enorme. E eu chegando e aquela fila enorme. E aí eu não podia tirar a menina que tava no posto dela lá, escalada pra ficar lá, colhendo sangue, porque eu gosto de colher, porque eu queria colher. Quem sou eu, né? Então, no começo, sim, a minha chefe fazia isso, tirava a menina e punha eu. E eu amava. Mas as meninas começaram a falar, não, eu já tô aqui, não sei o quê. Então aí ela me colocou numa parte administrativa, que eu não gostava de ficar sentada só anotando as coisas, não gostava não, gostava de lidar com as pessoas. Enfim. E é muito bom trabalhar em posto de saúde, eu gostava de trabalhar em posto de saúde, você lidar diretamente com as pessoas, o trabalho é totalmente diferente de um hospital, você medica, né, você só medica, na verdade, é o tempo todo medicando, é o tempo todo fazendo cuidados ali, mas essa parte de banho, troca, essas partes não tem, arrumação de cama, não tem nada disso no posto de saúde, mas você lidar diretamente com o problema, vamos supor, no posto de saúde é menos auxiliares e técnicos de enfermagem, são menos, né, menos pessoas, menos equipe, ali você tem que entender bastante de medicação, porque é o que você mais faz a medicação ali dentro, né? Quando você precisa fazer uma medicação, você tem que ir lá e fazer, você tem que saber. Então, se você é auxiliar técnico de enfermagem, acabou de se formar, não tem muita experiência e vai direto para um posto de saúde, é ruim, porque você ainda não tem aquela técnica de administrar alguma medicação ou outra, né? Não tem muitas pessoas ali para você perguntar, às vezes tem, mas, né, às vezes, sei lá, não tem muitas pessoas ali para você perguntar. Na hora ali que tá acontecendo alguma coisa, às vezes uma vai para lá, outra vai para cá, você tá ali sozinha, você tem que fazer uma medicação e é você e o médico. Você e o médico. Então você tem que saber, o médico prescreve, você tem que fazer. Então assim, até você ir lá atrás de alguém pra poder te orientar como fazer aquela medicação, o tempo já passou, a pessoa já tá ali passando mal na sua frente, sabe como que é? Então assim, é mais complicado o atendimento diretamente ali no posto de saúde, quando você trabalha no posto de saúde. A dinâmica é outra, mas acontece de ter uma ocorrência e você precisar fazer alguma coisa ali na hora e você não tem muita gente ali pra te ajudar, pra te amparar. Então se você é nova na área, compensa muito você trabalhar no hospital, porque o hospital é muito mais gente, a equipe é maior, o dinamismo é outro, não tem nada a ver com posto de saúde. Então, resumindo, eu amo trabalhar no hospital, gostei muito de trabalhar em posto de saúde, mas eu acho que para quem é novo na área, para quem começou agora, não tem experiência, o melhor mesmo é você ir para um hospital, porque ali você vai ver de tudo, vai aprender de tudo e vai ter muita gente ali para te amparar. Se você não sabe alguma medicação, vai ter muita gente ali para falar para você como é que faz, para te ensinar, entendeu? No posto de saúde é menos gente. Então, assim, é uma escola, o hospital é uma escola e ali você vai aprender tudo. Você trabalhando no hospital, quando você for para trabalhar em qualquer outro lugar, posto de saúde, vai trabalhar em home care, você vai trabalhar num asilo, você vai saber trabalhar em qualquer lugar depois que você trabalhar no hospital, porque ali é uma escola, você vai aprender tudo. Então, compensa muito você trabalhar em hospital. Então é isso, gente. Se você está na dúvida se você trabalha num posto de saúde, se você trabalha em hospital, vai pro hospital. Vai por mim, é melhor. Então é isso, eu fiz esse vídeo somente pra dar a minha opinião sobre isso, falar que o que compensa trabalhar mais em hospital ou em posto de saúde. Então se eu fosse você, entrava num hospital, porque não é esse bicho de 7 cabeças. Ali vai ter equipes ali pra te ajudar, vai ter equipes ali pra te ensinar, pra te orientar. O hospital é uma escola enorme, que ali você vai aprender de tudo, e não tem problema você falar que não sabe. É melhor você falar que não sabe e aprender do que fazer uma coisa errada com medo de falar que não sabe, ou com vergonha, né? Vai por mim. O hospital é melhor para você trabalhar. Então é isso, gente. Se você tiver mais alguma dúvida sobre alguma outra coisa em relação ao hospital, posto de saúde, home care, comenta aqui comigo nesse vídeo. Já segue esse canal se você não é inscrita e dá um like aqui se esse conteúdo te ajudou. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijo, outro e tchau, tchau.